Bom, meus irmãos, sou eu, Cláudio Rocha, aqui mais uma vez, trazendo um novo vídeo aqui para vocês, tá? E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos no meu canal, pudessem se inscrever aqui, tá? Dá o seu like, deixa o seu comentário, compartilha aí nas suas redes sociais, tá? Nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter. E você não vai estar ajudando só a mim, mas a mais e mais pessoas poderem estar escutando da palavra de Deus e ajudando o reino de Deus a se propagar aqui na Terra, tá bom? E hoje o tema é: onde fica o inferno? Né? Muita gente não gosta de falar, né, em inferno, mas isso é um tema essencial. E você gostaria de saber o resultado da sua vida após a morte? Ah, Cláudio, eu não gosto de falar de morte. Deveria gostar. Porque apenas uma porcentagem muito pequena da nossa vida nós vivemos em vida. Né? Nós somos seres eternos, não somos Munra, mas somos eternos. Com isso eu estou dizendo que nós vamos viver para sempre. E é muito importante sabermos sobre a eternidade, onde passaremos a nossa eternidade. Né? Existe uma pergunta que não quer calar: onde fica o céu e onde fica o inferno? Né? E existe somente esses dois destinos para o homem. Né? Um deles é o céu e outras pessoas vão para o inferno. Pô, Cláudio, mesmo Deus nos amando, irão. Né? Não deveriam, pois o inferno não foi feito para pessoas. Né? Mas a partir do momento que ela recusa o amor e a verdade, não tem para onde ela ir. Pense comigo, você é o dono da casa, você levaria um inimigo para sua casa? Né? E a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Em 1 de João 2, 15 ao 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4,4 diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pode ser duro, mas é verdade. Né? Quero mostrar, então, uma realidade tanto científica quanto espiritual para o destino das nossas almas. Tá? Em Deuteronômio 32, 22, diz assim: pois um fogo foi aceso pela minha ira. Fogo queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. A primeira coisa que precisamos entender é: o inferno ele não existia, mas ele passou a existir e Deus fez o inferno, né? Como lemos, Deus acendeu o inferno. E acendeu o inferno por causa de uma espécie de ira, provavelmente a ira que a queda dos demônios provocou em Deus. Né? E o fez acender o fogo do inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Né? Em Mateus 25, 41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Quando nós lemos que Deus, em sua ira, acendeu o fogo do inferno, então compreendemos que foi por causa da rebelião de Lúcifer e seus anjos. Né? O inferno não é um lugar espiritual, o inferno é um lugar físico. Né? Ele não é um lugar no espaço, ou no céu, ou nas regiões celestiais, ou num no escuro, ou numa espécie de buraco negro, ou numa zona fantasma. Né? A opinião da Bíblia, a localização do inferno, é de que ele está no mesmo espaço e tempo em que nós estamos. O inferno está debaixo dos nossos pés. Né? E biblicamente falando, apesar de o inferno ser morada de espíritos, ele é completamente físico, geológico e literal. Né? No Velho Testamento, a palavra traduzida para inferno é Sheol, e no grego é Hades.
né? Pense o seguinte, Hades ou Sheol é um lugar enorme, né? Como a Terra é aqui em cima. Imagine toda a superfície da Terra, o Sheol é embaixo da Terra. E o inferno ele é dividido em mundos, né? Como aqui em cima tem as suas cidades e seus continentes. Temos um lugar chamado Geena, né? Também conhecido como Vale de Rinom, que é onde estão as almas dos ímpios esperando o julgamento eterno. No Salmo 9,17, diz assim, os perversos serão lançados no inferno, sim, e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, Jesus falando, né, sobre esse local onde está a vida e as almas das pessoas que conhecem a Deus ou não, ou não entregaram a sua vida para Jesus, né? Ele diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Em Marcos 9,43, olha o que Jesus fala sobre a localização, sobre esse tipo de gente que tem nesse local. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida eterna mutilado do que ter nas duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então podemos perceber que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, né? Por um simples motivo. Ninguém vai clamar por um Salvador sem saber do que vai ser salvo, né? Quando você pega João 3,16, o Senhor diz, porque Deus entregou o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aonde? No inferno, mas tenha a vida eterna. E hoje nós cristãos temos a ideia que essas coisas não deveriam ser pregadas, né? Nós temos que ter consciência dos perigos que rondam e sondam a nossa alma. E esse é o maior deles, irmãos, né? A Bíblia nos deixa claro que há pessoas que vão para o céu e há pessoas que vão para o inferno, né? Uma aplicação importante para Deus, para nós. Deus não manda ninguém para o inferno. São elas que não querem ir para o céu, né? Mas todo mundo quer ir para o céu. Com a boca. Mas provam o contrário com as suas vidas, né? E onde fica esse negócio? Onde fica o Sheol, né? A ideia de que Sheol ou Hades está debaixo dos nossos pés vem de passagens extremamente coesas bíblicas, tá? A Bíblia fala a localização exata de onde está o inferno nesse exato momento, tá? Vamos ver coisas incríveis no que se refere tanto à geografia quanto à geologia aqui. Vamos lá. Em Lucas 10,15, Jesus diz assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Perceba que o inferno está em um lugar que desce, né? Um lugar completamente físico, né? Em 1 Samuel 28, nós temos aquela ideia, né, de que Saul consulta uma feiticeira para que ela trouxesse do abismo o espírito de Samuel, né? O rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher disse a Saul, né, vejo um ser que sobe do chão. Em outras versões diz do abismo ou da terra, né? Obviamente não era o profeta Samuel, era um demônio que enganou Saul se passando por Samuel. A Bíblia diz que entendeu Saul que era Samuel, né? Entenda agora, em Efésios 4, verso 9, a localização exata do que nós chamamos de inferno. Ó. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. E o que ele vai fazer nas profundezas da terra, né? 1 de Pedro 13:19 diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quero fazer uma aplicação desse texto, né, para que não haja nenhuma dúvida ou nenhuma margem de interpretação vã, tá? Quem são esses espíritos em prisão? No verso 20 diz assim, que há muito desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Primeira coisa que precisamos entender desse texto. Jesus não foi ao inferno para salvar. O texto já diz que foram salvas 8 pessoas, né? Segunda coisa, existem duas definições linguísticas, gramaticais para a palavra pregar. Na realidade 4, mas eu vou citar 2 aqui, né?
para não complicar muito a coisa. É querusho e querigma, né? Querigma é pregar boas novas, ou seja, apresentar uma boa notícia, né? E querusho é também pregar, mas não apresentar boas novas, né? E sim dar satisfação. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou por 40 dias, vocês lembram o conteúdo da pregação de Jonas? Jonas pregou uma frase em 40 dias. Em 40 dias vocês irão morrer. Isso não é uma boa nova. Né? A palavra ali, Jonas pregou, é querusho. Né? Ele foi lá dizer para eles que eles iriam morrer. É também um tipo de profecia, uma profecia que é uma aplicação de juízo. Né? Ou seja, quando lemos que ele pregou aos espíritos em prisão, nós não lemos querigma. Né? Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ali é querigma. Né? Pregai a boa notícia, a cruz, e a boa notícia da cruz é arrependimento para ser salvo. Mas quando a Bíblia diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, a palavra que lemos ali é querusho. Né? Ele foi lá para aquela multidão de pessoas que morreram antes do dilúvio e disse, vocês estão aqui por isso e por isso e por isso. Nenhum texto diz que ele foi para pregar, para salvar. Mesmo porque no final diz que somente 8 foram salvos, né? Ele não foi lá salvar os que estavam no inferno. Ele foi lá mostrar para eles por que eles estavam no inferno, né? Eles deviam entender por que lhes foi aplicado o dilúvio. E ele é muito cuidadoso, né? E uma coisa que você vai precisar entender, ele desceu às profundezas da terra, a palavra aqui é Sheol, né? Para pregar os espíritos em prisão, né? Fica muito claro para nós que a localização desse espaço é no centro da terra, né? O rei Davi, no Salmo 16, no verso 10, ele diz assim, não deixarás que minha alma sofra no Sheol. Por que Davi disse isso? Porque antes da morte de Jesus, o Sheol era dividido em 3 partes, Geena, abismo e paraíso, né? À direita ficava o paraíso, no meio um grande abismo, né? E à esquerda ficava o Geena, que era onde estava a alma dos ímpios, né? Lembra que nessa ocasião que Jesus desceu ao centro da terra e pregou os espíritos em prisão, a Bíblia diz que ele foi ao paraíso e levou o paraíso, né? No Efésios 4:8 diz assim, por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Quando Jesus desceu à região invisível dos mortos, as partes mais baixas da terra, e tornou a subir, e subiu muito acima de todos os céus, levando consigo cativo o cativeiro. Ele levou o paraíso, o seio de Abraão, né, para o terceiro céu. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Diz assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Né? Segundo o apóstolo Paulo, o paraíso não se encontra mais ao lado do inferno, né? Separado por um grande abismo. O paraíso mudou de endereço, agora se encontra no terceiro céu, com todos os seus habitantes. Né? Quando Jesus desceu à região invisível dos mortos, as partes mais baixas da terra, e tornou a subir, né? Levando consigo cativo o cativeiro, ele levou o paraíso, o seio de Abraão. Então, Jesus pregou para todos aqueles salvos que estavam no paraíso aguardando a morte dele, né? Para que o sangue dele também lhes valesse. Abraão teve que aceitar Jesus, Moisés teve que aceitar Jesus, Isaac teve que aceitar Jesus, né? O sangue de Jesus valeu para o passado, para o presente e para o futuro, né? E aquelas almas desse paraíso, não do Geena, os espíritos em prisão estavam no Geena, foram para o terceiro céu, que hoje fica embaixo do trono de Deus. No Salmo 30, no verso 3, o texto diz, né? Senhor, do Sheol fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Né? Agora aqui temos um relato extremamente assustador para comprovar que o inferno é um lugar físico, igual à terra. Vejam comigo Números, capítulo 16, no verso 33.
eles todos desceram vivos ao Sheol, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Né? Essa é a história de Corá, né? Que se rebelou contra Moisés, e Deus abriu a terra até o Sheol, né? E o que é mais assustador, eles desceram vivos. Nem morreram, foram direto para o Sheol. Né? Em Isaías 14:15 diz assim: mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Né? O tempo, o local, o espaço do que a Bíblia chama de Sheol, ou Hades, ou abismo, no Velho Testamento também usa o termo sepultura, ele fica em um local chamado Grande Abismo, né? E fica nas profundezas do centro da terra. E onde fica esse abismo? Apocalipse 9:1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu na terra, sobre a terra. Aonde? Vamos ver onde fica o inferno. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E onde fica esse abismo, né? Verso 2. Quando ele abriu o abismo, estrela é um anjo, né? Subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Em Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e havia trevas sobre o abismo. Né? Agora veja comigo o verso 3 aí de Apocalipse. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder, como os de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Essa história é no período da tribulação, né? Após o arrebatamento, e tem demônios que estão presos nesse abismo e serão soltos. Né? Durante 5 meses a morte é tirada da terra, né? E esses demônios vão atormentar as pessoas. E elas vão dar tiro na cabeça, vão cortar o pulso, vão se queimar, mas não vão morrer, um verdadeiro The Walking Dead, né? Daí vem a ideia dos zumbis, né? O cara tá morto, mas não morre, né? Continuando, verso 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, mais conhecido como Deus Apolo, né? Você já ouviu esse nome? Esse é o anjo do abismo, né? Ele é o que tem a chave, ele é o que está reservado para o juízo. Aqui vemos que ele sobe do abismo, né? Então temos comprovações bíblicas de que o inferno, ou esse grande abismo, que é mencionado na Bíblia, onde estão os mortos, os ímpios, e também presos alguns demônios, e também moram os demônios, né? E o que vocês não sabiam, e surge uma pergunta é: onde ficam as portas do inferno? Né? Você lembra que Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Né? Então o inferno tem uma entrada. Né? Veja bem, Gênesis 1, verso 2, para entendermos isso. Né? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Aonde Lúcifer foi jogado? No abismo. Onde estão presos alguns demônios? Onde os demônios vivem? No abismo. Né? E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Né? Você já viu o texto de Hebreus 12:14, que diz: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá de sua glória? Como assim as águas cobrem o mar? O mar não são águas? Né? Que conversa é essa de águas que cobrem o mar? Né? Vamos ler Gênesis 7:11. Né?
No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Espera aí, a água não vem de cima? Ali está dizendo que se romperam as fontes das águas que ficavam nas profundezas de um abismo e a terra se encheu de água, né? Deixa eu te explicar uma coisa sobre geologia. Nós temos mar na terra e temos mar no céu, né? Quando você voa de avião, está acima das nuvens e olha para baixo, você tem a impressão de que as nuvens, né, parecem um mar, e realmente são, né? Sendo que um mar em vapor, né? A água ela sobe e quando ela entra em um estado de mega condensação, ela cai de novo, né? Então a Bíblia diz que nós temos um mar na atmosfera, né, no céu, e temos um mar na terra, né? Só que o mar lá em cima é chamado de vapor ou nuvens, né? Mas é água. Se você for na Groenlândia e você está andando no gelo, você está andando na água congelada, sólida, né? Se você está em um barco, você está andando sobre a água no estado líquido. Se você está em um avião, você está sobre a água no estado gasoso, né? Você já reparou que o avião tem a mesma aparência de um submarino? Que eles usam o mesmo linguajar de um barco, né? Tem um aparelho no avião chamado horizonte vertical, que é para medir, né, o grau de inclinação do avião. Por que isso? Porque quando o avião está voando, né, ele vai fazendo a circunferência da Terra, ele vai ficando de ponta cabeça, né? Ou seja, o piloto, se não perceber, ele voa de ponta cabeça e você nem percebe, né? E um avião voa a 10.000 pés, né? E o mesmo balanço que tem no céu tem embaixo no submarino, né? Porque se tem a mesma pressão, né, tem-se a mesma água, tem-se a mesma turbulência, né, é a mesma coisa. Um submarino também tem asas para cortar toda aquela pressão que tem nas águas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia chamou isso de firmamento, né? Então ele pôs águas no firmamento e pôs águas não em cima, né? Aí que você precisa entender, o mar não era em cima, né? Na geologia, você vai perceber que o mar não era em cima, era no centro da Terra, né? Onde hoje é petróleo, o petróleo é formado de fósseis, né? Então morre um animal, dele sai um líquido preto, aquilo é petróleo, é água, calor e fósseis, que é o que forma o petróleo, né? E o petróleo é produzido dos fósseis, cadáveres, água da chuva e o calor do centro da Terra. Aquele lugar ali é um grande oceano, onde era o mar, né? E nesse texto de Gênesis 7:11, né, você vê de onde Deus fez surgir essas águas, né? Ah lá, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Ou seja, foi água saindo de baixo e água saindo de cima, né? Por isso que se deu o grande dilúvio, né? Quando você assistiu o filme do Noé, né, você chamou de heresia. Isso porque você não tinha ainda reparado isso na Bíblia, né? Veja mais esse texto aqui, Gênesis 8:2, como que o dilúvio cessou. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Parou de vir água de cima e parou de vir água de baixo. Assim nós temos o fim completo do dilúvio, gente, e as águas pararam de vir para a superfície. Veja mais esse texto, né? Provérbios 8:27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Em Isaías 51:10, mostra quando ele secou esse abismo, né? Diz assim, não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo? Um dia o mar foi o quê? Né? Um grande abismo, que fizeste uma entrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem passar. O que precisamos entender, gente, é que um dos termos para Sheol, Hades ou inferno é grande abismo. Então temos aqui uma comprovação bíblica, geológica das profundezas do Sheol, que a Bíblia chama de abismo, né? Agora temos uma comprovação científica de onde fica esse abismo, que é no centro da Terra.
Agora, o que nós precisamos entender é onde Deus escondeu o abismo. Porque nós não o vemos, né? Isso é fácil de responder. O texto diz: havia trevas sobre a face do abismo e águas sobre o abismo, né? Eu quero mostrar a definição exata no hebraico. Eu vou deixar aqui a definição sobre o que é mar, né? Sobre o que é abismo. E temos 4 definições, ó. Profundidade, oceano, profundezas, né? E profundezas do oceano, né? Então uma delas é oceano, né? Temos 4 definições para a palavra mar na Bíblia, né? Sheol, né? Profundidade, profundezas, referindo-se a águas subterrâneas, né? Oceano, profundezas do oceano, que vem do abismo, né? Então, por isso entendemos como as águas cobrem o mar, ou seja, como as águas cobrem o abismo, né? Biblicamente falando, o termo Sheol ou abismo significa profundezas, profundidade, profundo, e a primeira palavra é oceano, né? Temos um gráfico, né, não nos restando dúvidas, que o termo para mar na Bíblia é o grande abismo, né? Para você ter uma ideia, a parte mais alta da geografia da Terra é o Everest, com 8.848 metros, né? O que você não sabe é onde fica um abismo, que é a Fossa das Marianas, né? A Fossa das Marianas tem 10.994 metros. Então você vê aí, ó, o Monte Everest, 8.848 metros. Os aviões voam, né, a 10.668 metros. O Titanic está a 3.800 metros, né? As baleias, elas nadam a 4.000 metros, né? Tem um outro monte aí com 4.478 metros. Então, nessa Fossa das Marianas, né, ela tem 1.000 pesos de pressão a mais do que na superfície, né? E uma coisa impressionante, no meio do oceano, nós temos um abismo sem fim. Não é sem fim, né? Foi o que eles mediram, né? Que cabe o Monte Everest lá dentro e mais outro monte. E nessa Fossa das Marianas, em 23 de janeiro de 1960, o francês Jacques Piccard, ele tentou descer com um submarino lá, e esse submarino foi super, mega, ultra preparado, né, para aguentar a pressão e o calor desse abismo na Fossa das Marianas, e ele demorou 6 horas para descer apenas 5.000 metros. Né? E quando ele começou a descer, o submarino começou a comprimir e a quebrar-se devido a pressão, né, que é 1.000 pesos a mais que na superfície. E quando ele vai chegando no fundo, ele relata que começou a subir uma fumaça tão fedorenta, né? A compressão era forte, a cabeça deles começou a doer e começaram a ver coisa, né? Eles dizem que era por causa da dor de cabeça, né? E eles desesperadamente sumiram de lá, né? Então aqui você tem uma ideia, não estou dizendo que o inferno é ali, estou querendo dizer que é no mínimo uma grande coincidência, né? O que é preciso entender qual o relevo geológico do oceano, né? O oceano não é plano como um rio. O oceano é como se fosse um grande funil, né? Todo o relevo do oceano ele vai afunilando, né? Afunilando, afunilando, até chegar ao ponto mais profundo, que é na Fossa das Marianas, né? Eu creio que Deus fez o mar, né? Ele não estava na superfície e Deus o trouxe para cobrir o grande abismo, né? Como a Bíblia já nos mostra, né? Agora vamos em Apocalipse 20, verso 1. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo em uma grande corrente, né? Isso aqui é o seguinte: Jesus voltou e agora ele vai prender o diabo nesse lugar, tá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo ou Satanás, né? E acorrentou por 1000 anos. Aonde? No grande abismo. Agora, que você não sabia essa parte do texto, ó, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Depois de 1000 anos ainda, vai ter mais uma treta ainda com o bicho, tá?
Vai ter o milênio e depois desses 1000 anos Satanás vai ser solto novamente, tá? Depois de 1000 anos, olha o que acontece com o grande abismo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, que é o nosso, e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Que coisa interessante, irmãos. O mar não existia e não vai existir, né? Porque o mar, na realidade, é a proteção do abismo, né? Você sabia que nós sabemos mais dos planetas do que do mar? Deus fez o mar para esconder o grande abismo, irmãos. Veja em Apocalipse 11:7. De onde vêm os demônios e onde estão presas as almas dos ímpios? Tá? Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, né? A besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Falando das duas testemunhas que vão estar pregando, né? Veja que a besta saiu do abismo. E aonde o diabo caiu? Será que foi lá? Será que sabemos disso? Né? Vamos ver se foi lá que Deus o jogou, né? Já sabemos que é lá que Deus vai prendê-lo, né? No período dos 1000 anos. Mas quando ele caiu lá e foi jogado aonde, né? Isaías 14:12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, né? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, né? Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Por isso havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Por que ele pairava? Para mantê-los presos lá, né? Agora, uma parte que é extremamente poderosa. Em Apocalipse 20:13, né? Quando Jesus voltar, terá o juízo final, o texto diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, né? E a morte e o Hades entregarão os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Outra coisa interessante, então a morte e o Hades, que é o abismo, foram lançados no lago de fogo, né? O lago de fogo é a segunda morte. Isso é o que a ciência chama de magma, né? Eu vou deixar mais outra ilustração aqui, outra figura, que acima, né, é a luz inacessível, né? Deus é espírito, invisível e imortal, habita em uma luz inacessível, né, em que homem jamais viu. Lá que Lúcifer disse, vou acima das mais altas nuvens, né? Então aqui temos todo o relevo da terra e podemos ver o Sheol, né? E o que é o Sheol? É onde ficam os demônios, né? Os ímpios, né? É o Hades, foi lá que Jesus foi, né? Então aqui temos todo o relevo da terra, né? E então os três céus, né? Primeiro o nosso céu, né? Que é o céu aurânio, chamado de firmamento, né? Antes, né, de atmosfera, onde ficam as nuvens, que a Bíblia chama de mar, né? O céu atmosférico, que é o mesorânio, de meio, né? E é neste céu que Paulo se refere, onde existem as batalhas espirituais, onde ficam as estrelas e os planetas, né? É o céu intermediário, né? E nesse céu é onde, e no terceiro céu, né? Nesse céu é onde está hoje o paraíso, né? É o céu onde Paulo foi arrebatado, né? Também chamado de céu eporâneo, né? Onde era o céu, né? Antes da morte e Jesus. Lugar de tormento, Geena, né? Lucas 16:23. Seio de Abraão, o paraíso, né? Lucas 16:22. E o grande abismo, né? E lá no fundo desse grande abismo, próximo ao lago de fogo, temos o Tártaro, né? Onde estão alguns demônios presos, né? Então, aqui está todo o relevo dos três céus, do inferno e do lago de fogo, né? O que vai acontecer no retorno de Cristo, né? A morte, o inferno, o abismo e o Tártaro vão ser jogados dentro do lago de fogo. E o lago de fogo é a morte eterna, né? É lá que João 3,16 diz, para que não pereça, né? Mas tenha vida eterna lá em cima do trono de Deus, né? Que coisa tremenda, irmãos.
Quando um crente morre, não abrir e fechar de olhos, ele dá de cara com Jesus, né? Quando o ímpio morre, na mesma hora ele vai para o Geena. Aquele paraíso, né? O seio de Abraão foi levado para o terceiro céu, né? E o que é mais tremendo é que a Bíblia diz em Colossenses 2,15 que Jesus foi nesse lugar obscuro, irradiou sua luz de glória, né? E triunfou sobre o diabo na sua casa, no território dele, né? Essa é toda a realidade do que temos do reino físico e espiritual, né? E o mais importante é que os reinos físicos e espirituais se misturam, né? Tanto se misturam que esse abismo, né? Corá e seus filhos caíram neles vivos, né? Isso a maioria das pessoas não acredita que existia, né? E é aí que mora o perigo. Ninguém acredita mais em céu, ninguém acredita mais em inferno, ninguém acredita mais em juízo, né? E você? Vai para onde, né? E o que é ser salvo? Jesus veio para aqueles que estavam indo para lá, irmão. Isso é salvação. Pregar salvação implica em para que não pereça e tenha vida eterna. Perecer no Hades e tenha vida eterna no céu. Isso é salvação. Bom, meus irmãos, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Te amo em Jesus.